Por ideologia ou ignorância, ou as duas coisas, o nome Paulo Freire está sendo retirado de uma estação de metrô em São Paulo. Essa decisão é injusta porque o Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais citado aí nos estudos gringos e também é o maior speedrunner da alfabetização que a humanidade já conheceu. É verdade, cara. O pessoal fica falando, Paulo Freire isso, Paulo Freire aquilo, Paulo Freire comunista, Paulo Freire luta de classes, eu não aguento Paulo Freire, vermelho, e tal. Mas tem um aspecto muito técnico, assim, no aprendizado ou na maneira como ele propõe que o aprendizado aconteça, que a alfabetização aconteça. Vamos falar sobre isso logo mais. Antes, a informação aqui com o UOL. Que porra é essa? Vão tirar o nome do cara de uma estação e pôr o quê no lugar? Com o governador do estado, que é o Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, né, de uma mudança de nome. A gente sabe que o nome do educador, Paulo Freire, é muito atacado pelos apoiadores do ex-presidente. E a notícia que a Mônica Bergamo nos traz hoje é de que o governo Tarcísio mudou o nome de metrô de educador Paulo Freire para Bandeirante Fernão Dias. O metrô de São Paulo decidiu mudar o nome de uma futura estação. Ela ainda não existe, essa estação. É da linha 2 Verde, que é uma estação, inclusive, acho que uma linha que envolve as universidades e tudo mais. E ela se chamaria, uma das estações, Paulo Freire. E agora vai se chamar Fernão Dias. Ah, porque passa muito estudante, tudo a ver. Aí você embarca na estação com o nome do intelectual. Mas já era, né? Agora é um bandeirante aí, ó. A decisão foi tomada por dirigentes da empresa, que é controlada pelo governo. Bandeirante bom pra mim é a Toyota, cara. De São Paulo, né? E o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é considerado um dos principais educadores do mundo. No entanto, ele é alvo de muitos ataques pelos bolsonaristas. Já o bandeirante Fernão Dias é conhecido como caçador de esmeraldas e teve uma trajetória atrelada à exploração de indígenas e é alvo de ataques de outro lado, inclusive, né? De como esses bandeirantes foram homenageados de forma equivocada. Como é que você vê essa história aí? Paulo Freire ou Fernão Dias? O que você colocaria, hein, Chico? Pois é, cara, mas o nome já estava dado. Pô, quanta reclamação, quanto chororô, puta merda, quanta sensibilidade ao nome Paulo Freire. Não dá pra aceitar que o cara existe? Mimimi. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o governador Tarcísio Freitas, ele quer ser o bolsonarista light, né? Ele disse pouco depois de... Não existe tal coisa. Não existe bolsonarista light. Não existe tal coisa, Chico. Chico. Por favor, Chico. Assumir que ele não queria lidar com questões ideológicas, ele não queria tratar com as questões de Estado pelo viés ideológico. Aí, surpreendentemente, vem essa notícia e com a mudança de uma estação que virá a ser inaugurada, mas que já estava sendo chamada de Paulo Freire. Aí diz o metrô que era provisoriamente e tal, e fizeram uma pesquisa. A pergunta é, para todas as estações tem pesquisa para saber o nome ou só para essa que teve? É verdade. O argumento para mudar o nome foi, fizemos uma pesquisa. Que pesquisa? É daquele instituto lá. É aquele mesmo que você conhece. Exatamente. Esse aí. Isso. O tirei do cu. Exato. E aí, cara, vamos falar um pouquinho sobre o Paulo Freire, então, para não ficar só nessa ignorância, senão a gente discute as coisas pelo viés dessa direita maluca, né? Que moderada é a puta que pariu, porra! Tá maluco? Né? Tem um vídeo nosso aqui, ó, quem não é Paulo Freire, que é justamente uma tentativa de combater essa visão deturpada deste homem e de sua obra. Mas vamos falar brevemente sobre o que está nesse vídeo, que você pode ver e dedicar 20 minutos a conhecer a história e a obra do Paulo Freire? Rapidamente, o que é o Paulo Freire, cara? É um cara que se propunha a alfabetizar rápido os adultos, beleza? Quem? O servente de pedreiro, a doméstica, as pessoas mais exploradas da sociedade e que nunca tiveram acesso a um livro, a um caderno, a uma porra de uma caneta, sei lá. E esse homem descobriu, cara, que se ele usasse palavras do cotidiano das pessoas, tudo muito por alto, tá, educadores? Tudo muito por alto, tá, educadores? Não estou substituindo o seu trabalho, pelo contrário, estou tentando valorizá-lo.
Tudo muito por alto. O Paulo Freire descobriu que se ele pegasse palavras do cotidiano dessas pessoas, elas aprendiam a escrever e a ler muito mais rápido. Então, não era para dar o vovô viu a uva da criancinha para o servente de pedreiro. Não, para o servente de pedreiro você manda ele soletrar tijolo, tá ligado? E usa os referenciais da vida cotidiana dele. Isso fez enorme diferença, cara. Tem uma cidade, Angicos, o nome, se não me engano, e, porra, ele alfabetizou geral, rapidaço lá. Os gringos olhavam para aqueles resultados e falavam, porra, que porra é essa? Como que o cara consegue, né? Só que o Paulo Freire também tem uma visão libertadora da educação. Ele combate a educação bancária, que é depositar informação na cabecinha da criança, né? E fala numa educação libertadora, uma educação que te ensine qual é o seu lugar no mundo, quais são os seus direitos, o que você pode, né? Basicamente é isso que o cara defendia. E ouvir ele é absolutamente inspirador, tá? Eu recomendei meu vídeo, mas também quero recomendar para você a entrevista do Paulo Freire pro International Literacy Institute. If you ask me, Paulo, what is in being in the world, in you, that calls your own attention to you? Se você me perguntasse, né, Paulo, estando nesse mundo aí, o que chama a tua atenção em você, né? É isso. I said, I would say to you that I am a curious being. Ele diria que ele é um sujeito curioso. That I have been a curious being. Sempre fui curioso. But in a certain moment, olha para onde vai esse papo, olha para onde vai esse papo. Num determinado momento desse processo de explorar a própria curiosidade, of the process of being curious, in order to understand the others, I discover. No processo de se tornar curioso, você tenta entender os outros. E aí você descobre que você precisa criar dentro de você uma certa virtude. Uma virtude sem a qual é impossível entender os outros. A virtude da tolerância. É através do exercício da tolerância que eu descubro a rica possibilidade de fazer coisas e aprender coisas diferentes com pessoas muito diferentes. Being tolerant is not a question of being naive. Ser tolerante não é ser ingênuo. On the contrary, it is a duty. Pelo contrário. An ethical duty. É um dever ser tolerante, nos diz Paulo Freire. Você viu esse velhinho, cara? Pode esse velhinho ser malvado, cara? Não tem como, cara. Com um papo desses, com uma carinha dessas, cara, e se permitindo falar inglês com o pleno sotaque, tá nem aí, né? Não tenta imitar gringo. Pode uma pessoa dessa ser ruim? Não pode. Merece uma estação de metrô? Ah, merece o trem inteiro, porra.